Olá, bom dia! Oi, pessoal, bom dia! O TN fala das 3 vítimas que não sobreviveram a acidente em navio de celulose. Casal com carro roubado fura blitz da polícia. A mulher está grávida e, para não ser presa, disse que era vítima de sequestro. Em Vila Velha, comerciante grávida é rendida por criminoso dentro da loja. O bandido foi perseguido por populares e passou um sufoco nas mãos nervosas do povo. Apanhou de capacete, levou chutes e pauladas. Na edição de hoje, várias participações de amigos do TN. Vamos de escola abandonada, vaquinha para construir rua, escuridão perigosa, maus tratos a animais. E a história do ganso Gogó, que tem uma ciumeira danada do seu Carlinhos. Cuidado, dona Hilda, esse ganso é um perigo, hein? Prepara! Aqui a parceria é forte. O TN começa mostrando a reação de uma grávida durante um assalto em Vila Velha. Dona de uma loja, ela foi rendida pelo bandido, mas ao perceber que a arma era falsa, entrou em luta corporal com ele. Ele fugiu, mas a gestante foi atrás e pediu apoio de populares. Imagens de câmeras da rua mostram o assaltante levando uma surra de moradores. Veja. O bandido aparece correndo. Ele está sendo perseguido por pessoas que passavam na rua e tentam conter o suspeito. Ele é cercado e aí começa a sequência de agressões. O rapaz apanha de capacete, leva pauladas, chutes e socos. Tudo isso aconteceu depois que uma comerciante de 24 anos, grávida de 6 meses, foi rendida pelo criminoso dentro da loja no bairro Residencial Itaparica. Quando ela percebe que a arma é falsa, luta com o suspeito, que foge. Na rua, a gestante pede ajuda de quem passava pelo local e é nessa hora que populares iniciam a perseguição e, em seguida, espancam o rapaz. Uma cena assustadora. O jovem de 20 anos acabou detido. Foi reconhecido por outra vítima assaltada pouco antes no mesmo bairro. Olha, como o ladrão estava bem machucado, primeiro foi atendido numa unidade de saúde e depois encaminhado ao presídio. E a repórter Tainá Lopes conversou com a intrigante personagem dessa história. A grávida de 24 anos fala dos momentos de tensão. Fui pesar a ração para ele, foi aí que ele anunciou o assalto. Eu vi que a arma era falsa, fui e empurrei ele. No ato que eu empurrei ele, eu tentei chamar um pessoal na rua que estava limpando para me ajudar. Eles não ajudaram, aí foi na hora que eu vi ele pegando meu celular e um valor no dinheiro. Aí foi quando eu puxei a blusa dele, aí a gente começou a entrar em luta corporal, ele conseguiu sair, fugir e sair correndo pela rua. Aí foi quando a população lá embaixo viu e correu atrás dele. Aí eu também corri atrás dele até conseguir, mas aí teve uma hora que eu não consegui mais, aí foi quando o pessoal começou a correr atrás dele. Eu fui gritando, falando que a arma era falsa, que podia pegar ele e que ele tava com o meu celular e com o dinheiro da loja. Qual detalhe da arma te fez ter certeza de que era um simulacro e não uma arma de verdade? Tinha uma fita enrolada. Era como se fosse uma fita de encapar fio. Foi aí que eu percebi que era realmente falso. Olha, a verdade é que ninguém suporta mais tanta insegurança, né? Daqui a pouco a gente volta com esse assunto. A comerciante grávida explica o motivo da reação. E já vamos ao vivo ao DML, os corpos das vítimas, né, daquele acidente que aconteceu lá no Porto Céu. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse assunto. Não é isso, Ingrid? É isso aí. Vamos ver o VT antes. Roda aí. Estivador há 10 anos, este advogado especialista em acidentes portuários trabalhou no Sepetiba Bay durante o fim de semana e voltaria ontem à noite não fosse o acidente. Eu trabalhei nesse navio sábado, domingo e ontem eu retornaria para trabalhar às 19, mas por conta do acidente as operações suspenderam e eu não retornei lá. Hoje eu volto para lá às 4 para operar o guincho. O mesmo guincho que o Vitor estava operando, inclusive, né?
A gente ainda não sabe se vai estar liberado ou não o navio para trabalho e tal, mas requisitado a gente já foi. Tiago afirma categoricamente que todo portuário trabalha sabendo dos riscos da profissão, mas este em específico de intoxicação por gás, como se suspeita, nunca tinha sido sequer mencionado nas reuniões de segurança de Portocel. A gente sabe dos riscos mais prováveis, que são queda de algum objeto que está suspenso. A gente jamais pode ficar, por exemplo, embaixo de uma carga suspensa. O risco é de queda, risco de escorregar. Especificamente no navio de madeira, o risco é muito grande de escorregar porque a madeira muitas vezes está úmida. Jamais, em nenhuma hipótese, nunca numa reunião de segurança, num curso, houve a possibilidade da gente pensar que aquela madeira pudesse exalar algum tipo de gás nocivo à saúde. Nunca, jamais. Isso foi algo completamente inesperado. O acidente que vitimou 3 trabalhadores portuários aconteceu no início da tarde de ontem no porão do navio Sepetiba Bay. A embarcação estava carregada de toras de eucalipto para a fabricação de celulose, atracada no berço 501 de Portocel, em Aracruz. Os portuários Adenilson Rodrigues de Carvalho, de 47 anos, Clóvis Lira da Silva, de 56, e Luiz Carlos Milagres, de 64, foram socorridos, mas não resistiram. Em um áudio, um 4º trabalhador, sobrevivente da tragédia, conta o que aconteceu antes de desmaiar também. Eu estava no guincho, lá em cima, final do trabalho era 12h20. 2 meninos que estavam no porão, o Clóvis e um outro rapaz lá mais velho, já estavam se posicionando para sair do porão. Eles foram para o lado da vante do navio, onde tinha mais espaço, e simplesmente eu só escuto um dos rapazes gritando que o Clóvis tinha caído no porão. Na hora, eu da janela do guincho gritei para os arrumadores para solicitar socorro. Quando a gente chegou da boca do porão e olhou lá para baixo, o Milagres estava desmaiado lá embaixo. Na minha inocência, eu achei que o Milagres tinha desmaiado por ver o Clóvis todo machucado lá embaixo, sangrando. Sentia um cheiro muito forte. Não tenho certeza se é amônia, mas se não é amônia, é um gás muito parecido. Em fração de 1 segundo, 2 segundos, eu já estava desacordado, não lembro mais de nada. Ainda não se sabe a causa da morte dos 3 trabalhadores. A suspeita é de que eles tenham sido intoxicados após a inalação de um gás que é liberado quando a madeira está molhada ou ainda por algum produto tóxico utilizado no tratamento da madeira. Então hoje a gente deverá iniciar essa análise, essa avaliação, né, porque as nossas informações ainda são superficiais, são preliminares e pelo que tudo indica, né, o que lá aconteceu realmente, por informações já obtidas aí, apontam que possivelmente foi pela emissão de gases, né, provavelmente ali emitidos pelo próprio material orgânico ali, da madeira mesmo, né. Um gás altamente tóxico, né, que deve ter realmente provocado essa tragédia aí e ceifado a vida desses 3 trabalhadores. Olha, as famílias foram ao DML liberar os corpos. É de onde fala ao vivo o repórter Luciano Rosetti. É com você, Luciano. Multidão aqui no DML, o Departamento Médico Legal em Vitória, acompanhando toda a movimentação de familiares, parentes e amigos dos 3 portuários. São eles Luiz Carlos Milagres, Adenilson Carvalho e Clóvis Lira da Silva. Nós acompanhamos a movimentação de familiares e parentes aqui e todos eles estão muito abalados com o que aconteceu. Não quiseram falar conosco da imprensa, obviamente estão perplexos, até mesmo chocados com esse incidente que acabou vitimando esses 3 portuários. Porém, agora há pouco nós conversamos com o diretor do Sindicato dos Estivadores. Ele disse que essa situação pegou todo mundo de surpresa. Na verdade, ninguém imaginava que um incidente dessa magnitude poderia acontecer vitimando esses 3 portuários. Porém, esse diretor do Sindicato dos Estivadores garantiu que não só o sindicato, mas também a empresa estão prestando todo o apoio possível aos familiares, aos parentes, até que as investigações, até que saia, na verdade, o resultado dessas investigações. Durante a manhã, surgiu a informação também de que os corpos seriam liberados somente mais tarde, no fim da tarde, talvez início da noite. Por quê? Porque os médicos, eles ainda fariam exames mais detalhados dos pulmões de cada um
de cada uma das 3 vítimas, né, para saber qual foi o grau de intoxicação que acabou vitimando esses 3 portuários. Porém, agora há pouco, né, antes de eu entrar ao vivo, no início do jornal, 2 dos 3 corpos saíram daqui. Um deles teria sido levado para Carapina, na Serra, para ser velado e posteriormente sepultado. Por enquanto, são essas as informações que nós temos. Ingrid e Georgia, a qualquer momento eu posso voltar com algumas novidades. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Luciano. Como ele mesmo disse, daqui a pouquinho ele volta com a gente. Bom, um casal com um carro roubado desobedeceu a ordem de parada da polícia e foi perseguido por várias ruas da Serra. Até um helicóptero deu apoio à operação. A mulher está grávida e, na tentativa de se livrar da cadeia, chegou a dizer que era vítima e tinha sido sequestrada. Mas a conversa fiada não adiantou. Contra ela, havia um mandado de prisão por tráfico de drogas. Da delegacia, ela foi direto para a cadeia. O helicóptero da PM deu apoio aos militares em terra. O vídeo mostra o momento em que policiais fechavam cerca a um casal que estava em fuga em um carro modelo Siena, no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra. Segundo a polícia, a perseguição começou quando uma guarnição avistou o veículo com placa do Rio de Janeiro com queixa de roubo. O casal estava vindo de Vitória e não respeitou uma ordem de parada. Após perder o controle do veículo, o motorista ainda tentou fugir a pé, mas, com a ajuda do helicóptero, foi capturado em seguida. Já a mulher, que continuou dentro do carro e está grávida, tentou se passar por uma passageira de aplicativo e disse que estava sendo vítima de sequestro. Mas essa história não colou. Os policiais verificaram que ela é, na verdade, cúmplice do motorista. A mulher ainda ficou ferida durante a perseguição, por isso precisou de atendimento médico em um hospital da Grande Vitória. Depois dessa perseguição, os 2 suspeitos foram encaminhados aqui para a Delegacia Regional da Serra. Segundo a Polícia Civil, o rapaz foi autuado pelos crimes de receptação e direção perigosa, mas assinou um termo circunstanciado e por isso foi liberado. Já a mulher continua presa. É que constam na ficha dela 2 mandados de prisão preventiva em aberto pelo crime de tráfico de drogas em São Gabriel da Palha, no norte do estado. Ela foi encaminhada para o sistema prisional do Espírito Santo. E ontem a bandidagem deu trabalho para a polícia lá na Serra. Uma outra perseguição aconteceu no bairro Cidade Pomar. Depois de uma troca de tiros, várias viaturas foram deslocadas para a captura de um homem que fugia de carro. Moradores ficaram assustados com toda a movimentação no bairro. O helicóptero também deu apoio e durante a perseguição a equipe da polícia acabou batendo num veículo que estava no caminho. O suspeito acabou preso logo depois. Ele estava ferido e foi encaminhado ao Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. E olha que foto fofa e triste ao mesmo tempo. Esse cachorro está há dias morando em cima de um túmulo de um cemitério em São Gabriel da Palha. Moradores da região disseram que a dona do animal morreu e foi sepultada ali. Desde então, o cachorro não arredou o pé do cemitério. Ele fica no local dia e noite. A cena tem comovido a população local, que alimenta o cãozinho com ração e água. A Secretaria de Serviços Urbanos de São Gabriel da Palha disse que o animal apareceu há 7 dias e vai pedir para que o coveiro retire o cachorrinho de lá, para evitar que ele fique em cima de outros túmulos. Indiscutível o amor dos animais por quem oferece a eles carinho e atenção, né não? Tomara que esse cãozinho seja adotado por outro dono que cuide dele, assim como possivelmente ele era olhado pela dona que faleceu. Olha, e tem mais gente indignada com maus tratos a animais. Amigos do TN que moram na região do bairro Aparecida, em Cariacica, mandaram vídeo e fotos desse cachorro aí, que segundo os nossos amigos, está em condições de abandono. Mesmo vivendo no quintal da casa, Marley estava com sarna, fica no meio de insetos e sujeira. Os moradores afirmam que o cão também não recebe ração. Quando chove, fica molhado porque no quintal não há proteção. Pois é, vizinhos já ligaram para o Centro de Zoonoses de Cariacica denunciando maus tratos, mas teriam recebido a informação que nada pode ser feito. Os amigos do TN estão com muita pena do Marley e pedem que o dono tenha mais carinho com o cachorro. Bom, se está faltando cuidado, esse caso deve ser denunciado à CPI de maus tratos a animais da Assembleia Legislativa.
É o número que o TN divulga sempre. Anotem aí, 3382-3735, 3382-3735. Olha, amigo do TN denuncia escola abandonada na Serra. Nosso amigo fez o papel de repórter e com muita clareza mostra o que virou um antigo colégio do bairro Jardim Carapina. Do bairro Jardim Carapina há 30 anos. Quero mostrar a minha indignação, juntamente com a Prefeitura da Serra, a todos envolvidos, a Secretaria de Obras, de Lazer, de Desenvolvimento, o que for, sobre a questão do antigo prédio da Escola Padre Gabriel Jardim Carapina. Gostaria que meu amigo aqui, o cinegrafista, mostrasse o abandono da escola. Senhor, olha só, toda destruída. Temos a escola aqui do lado, ó, entendeu? Pondo em risco as crianças. A escola aqui, o novo prédio da Escola Padre Gabriel, ginásio, crianças, entendeu? Ferros jogados aqui dentro, lixo. A gente queria aqui uma área de lazer, uma nova creche aqui para o nosso bairro. Faça favor, meu amigo. Virou um verdadeiro depósito de lixo, entendeu? E ninguém tomou uma providência. Gostaria de pedir ao prefeito que mandasse uma equipe aqui, que limpasse essa área, que tomasse conta disso aqui, porque está um verdadeiro abandono. Pois é, esse vídeo enviado pelo Isauro virou o quê? Reportagem. Fomos até Jardim Carapina, na Serra, conhecer pessoalmente o nosso amigo e o problema que ele mostrou. O descaso deixa todo mundo revoltado. A escola abandonada está cheia de lixo e de muitos bichos que transmitem doenças. Os moradores estão preocupados. O local fica bem pertinho do posto de saúde. A escola abandonada é um abrigo de muita sujeira e sinônimo de perigo. O espaço, que fica no bairro Jardim Carapina, na Serra, tem sido cada vez mais utilizado para fins que não ajudam em nada a população. Um caos para quem mora ou passa nas proximidades da antiga escola. Tá horrível, porque eu, nem falar a verdade, não sei nem falar, não sei nem explicar. Eu só sei que isso aqui tem que acabar com essa escola, assim, entendeu? Aqui só vê coisas que não deve. Horrível ver uma obra dessa abandonada, que é a obra da sociedade, que está um descaso isso aqui, um esconderijo aí horrível de inseto e rato. A escola foi desativada há 5 anos por um bom motivo. Um novo colégio Padre Gabriel foi construído. Só que desde então nenhum benefício tem sido realizado em relação à estrutura física. E de acordo com os moradores, muito menos um planejamento para transformar o local abandonado em um ambiente útil para a sociedade. O Isaú foi quem convidou a nossa equipe a conhecer o problema de perto. Queria pedir providência dos órgãos públicos, do governo. Crianças, temos a escola aqui do lado, ó, entendeu? Pondo em risco as crianças. A gente queria aqui uma área de lazer, uma nova creche aqui para o nosso bairro. Gostaria de pedir ao prefeito que mandasse uma equipe aqui, que limpasse essa área, que tomasse conta disso aqui, porque está um verdadeiro abandono, entendeu? Ele tem toda a razão de estar tão preocupado. Veja bem, a escola abandonada, tomada por insetos e animais que transmitem doença, fica exatamente ao lado da unidade de saúde do bairro. A questão que está muito perigoso, devido a ter uma escola aqui do lado da unidade de saúde. Há 5 anos essa obra abandonada aqui, oferecendo risco para a comunidade, oferecendo risco para a criança. Já moradores de rua já moraram aqui dentro, a gente já ouve uso de droga, uso de prostituição, tudo aqui dentro. Tudo que não deveria acontecer está acontecendo aqui dentro. Pela escola ainda há uma passagem para pedestres. São pessoas que por essa escada se arriscam para ter acesso aos bairros Carapina e André Carlone. Se não quer que seja uma escola, demole ela e faz uma pracinha aí, ó. Tá faltando uma pracinha aqui, ó. Demole ela, faz uma pracinha, mas não deixa desse jeito não. Dá tristeza pra gente. Enquanto a providência não vem, a comunidade sugere diversas soluções para transformar a construção hoje inútil em um espaço proveitoso para os moradores de Jardim Carapina. Por exemplo, nós fazemos educação física, exercício no CRAS. E tem muita gente que mora aqui pertinho, poderia estar fazendo exercício aqui, enquanto o espaço público está aí abandonado. Olha, a Prefeitura disse que a área foi cedida ao Estado para a construção de um destacamento da Polícia Militar. Garantiu que uma equipe vai ao local fazer a limpeza. Trem de carga da Vale, que vinha de Belo Horizonte para Vitória, descarrilou depois de bater num caminhão. O caminhoneiro acabou morrendo. O acidente aconteceu na altura do município de Resplendor. Com a batida, a locomotiva saiu dos trilhos e espalhou toda a carga de minério de ferro.
O motorista do caminhão, funcionário de uma empresa terceirizada, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. A linha foi interditada. Quem seguia no trem de passageiros precisou continuar a viagem em ônibus disponibilizados pela Vale. A empresa informou que as causas do acidente já são apuradas. Hoje, a linha só está operando entre Belo Horizonte e Governador Valadares. Passageiros que tinham viagem marcada Vitória-Minas ou Minas-Vitória poderão remarcar ou pedir o reembolso do valor da passagem. Acidentes graves na BR-101 Sul deixam 2 mortos. O primeiro acidente aconteceu em Anchieta. O motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo e acabou tombando. O corpo dele ficou preso às ferragens. Os bombeiros foram acionados, mas a vítima já estava sem vida. Já em Mimoso do Sul, o acidente foi entre uma moto e uma van. O motociclista Roberto Carlos Lima, de 51 anos, acabou morrendo. O motorista da van não se feriu. O trânsito ficou parcialmente interditado, mas 2 horas depois foi liberado. E a gente volta a falar do caso da grávida que lutou com um ladrão durante um assalto em Vila Velha. Ela explica o motivo de ter reagido. Eu agi sem pensar em nada, no momento eu não pensei em nada, fiquei com muita raiva mesmo. Foi aí quando eu só pensei em empurrar ele para ele sair e não levar nada, né, porque eu fiquei muito revoltado. A revolta não é à toa, né? Não, porque há menos de 30 dias eu também já fui assaltado novamente, né. Não por ele, mas sim por outro, mas o outro conseguiu escapar. Eu creio que é falta de policiamento, né? Eles vão dizer que ele não passa. Ele passa uma vez num dia, olha lá. Em dia que passa, fica 3, 4 dias sem passar. Eu registrei um boletim de ocorrência, ele foi preso. Num outro também eu registrei. E agora ele tá preso. Esse tá preso, né? O outro não, infelizmente. Os policiais chegaram a dizer a você que ele tinha cometido outro crime antes de vir pra cá? Isso, ele tinha acabado de assaltar um idoso, um pouco na rua de baixo. Tinha acabado de assaltar um idoso lá também. Eu sou aqui por Deus, né? Porque eu não pensei nada na hora, não pensei em filho, não pensei em nada, só pensei em bater nele e sair correndo atrás dele. Olha que loucura essa história, né? A reação da grávida, apesar de arriscada, foi uma atitude de quem está cansada e indignada com tanta insegurança. Há um mês ela foi vítima de um outro assalto. O bandido também estava armado, mas nessa ocasião ela não reagiu. Nessa última abordagem, ela achou um abuso o ladrão agir de manhã e com a rua movimentada e usando uma arma falsa. Mesmo sabendo que reagir não é certo, ela perdeu a cabeça e partiu para cima dele. Pois é, George. Ela lutou com o bandido que tentava se soltar e chegou a rasgar a camisa. Ele ainda ameaçou a grávida, dizendo que ia atirar. Ela rebateu falando, atira, eu sei que a arma é falsa. Olha, imaginem que situação de perigo, hein, pessoal? E depois disso, né, Ingrid, ele fugiu e ela ainda correu atrás dele. Pois é, foi a hora que populares deram apoio e acabaram batendo bastante no rapaz. E a raiva dos moradores foi ainda maior, porque pouco antes o assaltante tinha roubado um senhor, levando o dinheiro e o celular dele. No fim das contas, depois de muito apanhar, o ladrão de 20 anos foi levado para a delegacia. A gente vê, né, Ingrid, que as pessoas estão indignadas com a quantidade de assalto. A mulher grávida sabia que poderia acontecer alguma coisa, mas nesse momento, quando ela é rendida, o que acontece? A segunda vez que ela foi rendida, ela perdeu a cabeça. Pois é, na verdade a gente age por impulso, né, George? Muitas vezes a gente não sabe nem qual vai ser a nossa reação. A polícia sempre fala, não deve reagir, não deve reagir. E essa situação assim de prende e solta é o que está levando as pessoas a agirem assim, desesperadas, né? Exatamente, é o que acontece em várias situações, né? Ontem nós mostramos lá no centro de Vitória os assaltos que acontecem, os problemas que acontecem com as pessoas que quando ficam à mercê da bandidagem acabam sofrendo. Às vezes, claro, as pessoas vão para a delegacia, são presas, mas daqui a pouquinho estão soltas. Então é exatamente isso, a pessoa acaba se revoltando. Muitas vezes a gente perde a cabeça por várias situações, é claro que não se deve fazer isso. Mas a gente é ser humano, vai fazer o quê? É verdade, a gente, né, fala, assim, mostra também que a polícia age, prende, mas as questões das leis, né, que precisam mudar. E a gente fala que esse prende e solta, infelizmente leva a atitudes assim, desesperadas como essa grávida que correu sério risco, inclusive, de perder o bebê. E ele foi espancado, né? A gente vê nas imagens ali, ó, a população revoltada, espancando o bandido, porque também não aguenta mais isso, vê o que está acontecendo e parte para cima. Então, quer dizer, é uma situação muito complexa e que realmente, além das leis, é preciso discutir esse assunto. Não dá mais para suportar esse tipo de prende e solta. Isso aí.
Frentista é rendido durante assalto a posto de combustível no sul do estado. O bandido é esse aí de moto. Primeiro, ele pediu que o frentista abastecesse o veículo. Em seguida, em vez de pagar a conta, o falso cliente, na verdade, mostrou uma arma e anunciou o assalto. Ele estava nervoso e pediu todo o dinheiro do trabalhador. R$600 foram roubados. Buscas foram feitas, mas o assaltante ainda não foi preso. Usavam diplomas falsos para conseguir vaga em órgãos públicos. A Operação Mestre Oculto do Ministério Público do Espírito Santo começou hoje cedo no norte do estado para chegar aos criminosos. Os mandados de prisão temporária estão concentrados em Linhares e Rio Bananal. Os envolvidos tinham um único objetivo: conseguir vaga para trabalhar em cargos públicos, mas queriam entrar de forma fraudulenta usando diplomas frios. E eu queria só falar uma coisa disso, né? A gente vê que tem, professores, a Serra mesmo, ela pegou e expulsou professores, 300 professores com diplomas falsos. E você imagina, um mestre que vai dar aula acaba usando um diploma falso para conseguir um salário maior. Nesse caso da Serra, existem outros casos também. É uma situação muito complicada, né? E como? Olha, mistério no sul do estado. Um objeto caiu do céu e assustou a população. Esse vídeo mostra a peça caindo lentamente e deixando para trás um rastro de fumaça. Antes de cair, ela ainda se partiu ao meio. Uma parte parou no morro e a outra no telhado de uma oficina. Ninguém se feriu. Com o impacto da queda, muita gente achou que era um avião caindo. Esse vídeo e fotos foram compartilhados nas redes sociais. Olha, e tem curioso querendo desvendar esse mistério, hein? Militares ouvidos pelo jornal A Tribuna acreditam que o objeto pode ser um sinalizador marítimo, Ingrid. Já imaginou um avião caindo, né? Que situação. Deve ter sido um barulho muito grande, né? Para as pessoas acharem dessa forma. E o objeto ali é pequeno, mas pelo impacto, com certeza chamou muita atenção, sem dúvida. Agora... Depois da nossa super vinheta, agora para tudo. Vamos dar aquela respirada num momento fofo. A história vem de Pancas, norte do estado. Quem trouxe esse caso para o TN é a nossa amiga Lúcia Guerra. Olha só, ela mora na Serra, mas quando visita os pais que vivem numa fazenda, olha o que a Lúcia encontra por lá. Gogó é um amor eterno pelo seu Carlinhos. Vamos ver. Vou contar uma história para vocês aqui agora, só que é uma história caso real. Olha só, esse é meu pai Carlinho e esse é o amigo dele chamado Gogó. Olha o amigo dele, quem é chamado Gogó. Eu vou falar para vocês o porquê que ele é amigo dele. Quando meu pai tá meio chateado, pensativo na vida, ele vem e senta nesse banco, né? Aí esse Gogó vem e fica perto do meu pai. O meu pai vai sair desse banco, vai dar uma volta e você vai ver como que ele faz. Olha isso, gente. Aonde o meu pai está, ele está atrás. Olha, gente. Olha, gente. Pra ir logo pra perto do meu pai. Gogó não desgruda nem quando seu Carlinhos quer namorar com a mulher dele, a dona Hilda. Aí é abraço. Carlinhos. Gogó que se cuide, hein? A dona Hilda está bem brava. Fica aí, puxa saco. Ah, fala sério, gente. Que história divertida, que história massa, Lúcia. Eu, sinceramente, eu amei conhecer o Gogó e o seu pai, o seu Carlinhos, você também, né, George? Engraçado. Amizade linda. Mas olha, eu vou te contar uma coisa, viu? Que ganso ciumento, hein? Que ganso ciumento, hein? Ele não dá trégua nem pra dona Hilda fazer um chameguinho no marido, gente. Mas o seu Carlinhos também é só amor pelo Gogó. É sempre muito bacana ver pessoas que respeitam os animais. A resposta é sempre essa, uma troca de carinho e proteção.
É isso mesmo, os animais são mesmo especiais. Os pais da nossa amiga Lúcia vivem numa fazenda em Pancas. História bonita, né? Então, e o TN foi conhecer a nossa amiga Lúcia, a filha do seu Carlinhos. E ela entregou a mãe dela, viu? Dona Hilda gosta de provocar o gogó. Eu mesmo, para falar a verdade, eu morro de medo. Quando eu vou para lá, eu faço um escândalo. E ele foi criado Deus de novinho lá. Ele tem ciúme de todos, mas é minha mãe que procura sempre provocar mais. Minha mãe provoca mesmo, que ela acha engraçado. Ela tenta chegar perto do meu pai, abraçar, até mesmo beijar, entendeu, meu pai? E ele não deixa, ele vai de bicada para cima dela com tudo. É muito arriscado isso, hein? Ô, dona Hilda, cuidado com o gogó, hein? Tá correndo risco de levar uma bicada federal, né? Gente, ele é muito ciumento. E olha, obrigada, Lúcia, por nos mostrar a história da sua família, viu? Você trouxe alegria pro TN. Obrigada a todos vocês que estão junto com a gente, dividindo casos curiosos, denunciando aquilo que precisa mudar. É bom demais fazer jornalismo real, jornalismo de verdade. Sem dúvida. E olha só, perigo em obra de Vitória. Um amigo do TN flagrou trabalhadores em cima do telhado de um prédio sem nenhum equipamento de segurança. E nossa equipe foi ao local e constatou os riscos. As imagens foram feitas por um morador do bairro Jardim da Penha, em Vitória. Repare que os trabalhadores fazem reparos no telhado do prédio sem utilizar cintos de segurança. Hoje à tarde, a nossa equipe voltou ao local e flagramos a mesma situação. Esse homem chega a ficar bem próximo à beirada do terraço. O Lúcio é morador do prédio. Ele ficou preocupado quando viu essa situação de perto e decidiu gravar o vídeo. O pessoal trabalhando lá sem cinto, sem linha de vida, sem cinto de segurança, sem capacete e sem o andame apropriado para a execução da obra. Nessa foto é possível ver que o andaime utilizado pelos trabalhadores da obra é segurado apenas por esse arame. No prédio, há um relatório de visita técnica assinado por um engenheiro civil. No documento consta que não há motivos técnicos para a paralisação das atividades, ou seja, no papel não há nada de errado com a obra de reparos do telhado. Mas não é bem isso que parece quando vemos as imagens. Homens trabalhando em uma altura de mais de 2 metros sem segurança. Segundo o Ministério do Trabalho do Espírito Santo, que é quem realiza a fiscalização nesses casos, as quedas de altura estão entre os principais acidentes na construção civil. Todo o Brasil acontece queda de altura como um fator fundamental. A construção civil é o número que concentra a maior quantidade de trabalhadores aqui no Brasil, né? Então é quase que uns 50% da população brasileira trabalham com construção civil. Então tem que se parar para pensar em termos disso, de prevenção. O Ministério do Trabalho do Espírito Santo realizou mais de 40 fiscalizações a obras só este ano. 90% dessas construções fiscalizadas precisaram ser interditadas. Isso por conta de irregularidades em equipamentos fundamentais à segurança do trabalhador. Quem flagrar situações como essa pode procurar o Ministério do Trabalho para fazer uma denúncia. Até o Ministério do Trabalho faz a sua denúncia e a gente coleta a denúncia e quando tiver o tempo a gente manda um auditor lá. Olha, o Ministério do Trabalho fica na Reta da Penha, número 555, em frente ao centro da praia. E a rodada de participação dos amigos do TN continua. Cansados de esperar, eles foram lá e fizeram. Fizeram o quê? A pavimentação de um beco. Vai chegando para trás, vai chegando para lá. O carrinho cheio de massa sobe e desce. É um mutirão da cidadania. Sim, nossos amigos de Vista Dourada, em Cariacica, se uniram para pavimentar o beco da rua Copacabana. Eles nos contaram que a situação por lá tá ruim demais. Aí juntaram dinheiro para pagar o concreto. E lá vai o Carlinhos, o Marquinhos e um monte de gente disposta a mudar a realidade do lugar onde vive. Dia lindo, né? Nossa, tá um dia muito lindo, né? A comunidade fez o que deveria ser feito pela prefeitura, mas ainda há muito a fazer. Bora visitar o bairro Prefeitura.
Bora, prefeitura! Bom, a gente só pode dar os parabéns para os amigos do TN que não se acomodaram, colocaram a mão na massa e mudaram a realidade onde vivem. A prefeitura disse que o bairro Vista Dourada recebeu obras de drenagem nas ruas Ipanema e Santa Mônica em 2015. Novos recursos foram liberados. Em Vista Dourada, terão prioridade a drenagem e pavimentação das ruas Princesa Isabel e Cícero de Almeida. No momento, não é possível definir o início das obras. A gente fica aqui de olho, tá? Moradores de Pancas, noroeste do estado, passaram por um grande susto depois que pedaços de rochas despencaram do alto da Pedra do Camelo. A pedra é um cartão postal da região. Os blocos, por pouco, não atingiram as casas que ficam aos pés do rochedo. Famílias que vivem no córrego São Luís, área do Parque dos Pontões, acordaram apavoradas. Algumas correram para a rua. Uma das moradias foi interditada e moradores se alojaram na casa de parentes. Nenhuma pessoa se feriu, mas uma das pedras atingiu um criadouro de porcos e 2 animais morreram. Um dos blocos que despencou lá de cima pesava 30 toneladas. A Defesa Civil está monitorando a região, inclusive usando drones, para avaliar se não há risco de outros pedaços se soltarem. Caminhada no Breu. Amigo do TN mostra a escuridão na Avenida Guarani, em Planalto Serrano, na Serra. Quem mora no bloco C vive essa situação que vocês estão vendo. Ou melhor, que vocês não estão vendo porque não tem luz, gente. Olha, o risco que os moradores estão correndo, hein? Além do perigo de assaltos, tem ainda o risco de acidentes, né? É impossível ir e vir com segurança nessa avenida. O TN cobrou uma solução. A prefeitura disse que já acionou a EDP Excelsa para resolver o problema. E a EDP prometeu mandar uma equipe ao bairro, fazer uma inspeção na rede elétrica e adotar as medidas cabíveis. Que bom e que realmente isso aconteça. Isso aí. Amigo do TN manda fotos e pede a visita do Partiu Bairro com o Felipe Chicarino. Amigo, por hora, vamos ficar te devendo essa, tá bom? O Felipe tá de boa, curtindo as férias e deixando a gente com inveja branca dos passeios que ele anda fazendo por aí. Mas amigo que é amigo tá sempre junto, né não, George? Pois é, então vamos mostrar a foto do lote abandonado cheio de lixo. Os terrenos... Os donos têm terreno, mas a limpeza que é bom nada, né? O mato cresceu, trouxe bichos e pode ainda abrigar bandido. Um perigo que a comunidade não precisava enfrentar se as pessoas tivessem mais controle sobre suas prioridades, né? Pois é, sobre suas propriedades também. A rua se chama Araruta, em Planalto, Vila Velha. Bom, a prefeitura disse que até amanhã fiscais vão ao local identificar os donos dos terrenos e notificar para que façam limpeza e fechamento. Em 10 dias, se o responsável não cumprir a notificação, será multado. O valor da multa é de R$ 9.500. Tá aí, amigo, seu pedido de reportagem com o Felipe Chicarino tá anotado, viu? Se o problema continuar, partiu mostrar novamente... Partiu o bairro, mas antes você quer comentar das férias? A inveja branca de Felipe Chicarino. O Felipe foi lá na Europa, passou pela Suíça, passou pela Itália, já retornou ontem e perdeu as malas. Não, com as malas extraviadas. Bem-vindo à realidade, né? Bem-vindo ao Brasil, né? É isso aí. Olha, amigo do TN faz a pergunta, é rua? É escadaria? Pergunta difícil, hein? Pois é, vamos ver juntos esse labirinto no bairro Industrial, em Vila Velha. Olha só, final de rua. Isso é rua? Isso é uma rua que se apresenta. Isso aqui há muito tempo atrás foi dado como uma escadaria. Aí, ó. A escadaria aí, ó. Aqui a rua começa. Tem condição de ser uma rua. Uma lixaiada. Bom, a prefeitura prometeu mandar uma equipe ao local para verificar se o local é uma extensão da Rua Esperança e avaliar a situação do mato e do lixo. Agora um dado preocupante. Cresce o número de homens com diabetes. A falta de uma alimentação equilibrada e o sedentarismo continuam sendo os maiores vilões. A pesquisa do Ministério da Saúde trouxe outro número nada agradável para o capixaba.
Vitória é a capital que mais tem mulheres com a doença. A rotina do Carlos é puxada. Ele é professor de inglês e precisa de muita disposição para encarar tantas aulas por dia. Durante a tarde, uma pausa para o lanche. Quem vê o Carlos se alimentando assim, não imagina que há 3 anos o cardápio era bem diferente. Pão francês, queijo, presunto, suco, leite com chocolate, com muito açúcar. Eu gosto de muito doce, mas hoje eu aprendi a comer certo, comer bem, não sentir fome e ficar saciado. Essa mudança toda veio porque ele descobriu que era diabético. A doença veio silenciosa e quando o Carlos menos esperava, já estava tomando doses diárias de insulina. Eu bebia muita água e cerca de 10 minutos depois já estava indo ao banheiro. E aí foi assim que eu procurei um médico, fiz exames e acabei descobrindo diabetes. Eu tomava comprimidos para poder reduzir e controlar, só que chegou um momento que não estava mais sendo suficiente. Foi quando eu comecei a utilizar a insulina. O Carlos faz parte de uma estatística alarmante. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde mostra que nos últimos 11 anos, o número de homens que foram diagnosticados com o diabetes cresceu em mais de 50%. Essa fisiologista, especialista na doença, explica que a alimentação continua sendo o principal fator que explica esse aumento. O fator principal do diabetes é maus hábitos, principalmente alimentares e falta de atividade física, sedentarismo. Mas não são só os homens que devem ficar atentos. A pesquisa também mostrou que Vitória é a capital campeã quando o assunto é mulheres que têm diabetes. Nós já temos uma variação hormonal mensal, que já é do nosso fator de menstruação. Mas a insuficiência de outro hormônio, no caso a insulina, só tende a piorar. Então, toda variação hormonal, ela mexe diretamente com o nosso bem-estar, com o nosso humor. Vê que a mulher ela tem a TPM, a famosa TPM. Consequentemente, o diabetes, por esse problema hormonal, vai trazer muitos malefícios para a mulher. É preciso ficar atento. Cansaço extremo, falta de disposição e alteração no funcionamento intestinal são sinais que podem indicar a doença. Tanto para homens quanto para mulheres, a recomendação é a mesma. Hábitos alimentares saudáveis são a chave para prevenir o diabetes. Fazer uma ingestão no prato de maior quantidade de proteínas, para que aquela gordura seja a energia e não o açúcar, que provém do carboidrato. Primeira coisa. Então, se você já é um pré-diabético, muda a alimentação. Mais proteínas e menos carboidrato. Quase nunca carboidrato de preferência. Você pode reverter o caso. E a outra situação, sedentarismo. Porque a atividade física, metabolicamente, ela produz ácidos láticos que entram na corrente sanguínea e faz a hidrólise, a quebra da gordura. O Carlos que a gente mostrou no início da reportagem sabe bem disso. E no que depender dele, em breve, ele não fará mais parte das pesquisas sobre o diabetes. Eu vou continuar, vou buscar meu objetivo e não vou parar enquanto eu não ficar livre disso. Isso é fato. Isso aí vai conseguir sim, professor Carlos. Disciplinado do jeito que tá, vai dar tudo certo. Voltamos a falar sobre as vítimas de vazamento de gás em navio de celulose. O repórter Luciano Rosetti está no DML, onde famílias aguardam a liberação dos corpos. É com você, Luciano. Olá, Ingrid e Jorge. Continuamos de prontidão aqui no Departamento Médico Legal, o DML em Vitória, acompanhando toda a movimentação de familiares, amigos e parentes dos 3 portuários mortos no navio lá em Aracruz, no norte do estado, na tarde de ontem. Eu falei agora há pouco, na primeira entrada ao vivo, sobre um corpo que havia sido liberado e levado para Carapina. Eu tenho mais algumas informações para atualizar vocês. Esse corpo que havia sido liberado é do Adenilson Carvalho. Ele foi levado para a Primeira Igreja Batista de Central Carapina, onde o corpo vai ser velado a partir das 2h30 da tarde. O sepultamento dele acontece a partir das 4 horas no cemitério municipal de Carapina. O outro corpo também liberado é o do Luiz Carlos Milagres. O sepultamento, tanto o velório como o sepultamento, vão acontecer no cemitério de Santo Antônio. O velório acontece a partir das 2 da tarde e o sepultamento a partir das 4 horas. Nós estamos aqui na presença da dona
Edileuza. A dona Edileuza é esposa do Clóvis Lira da Silva, de 56 anos. Ela, apesar da tristeza, apesar do grande sofrimento que está passando, ela aceitou cordialmente dar uma entrevista para a gente aqui ao vivo. Dona Edileuza, como que essa notícia chegou para vocês? Boa tarde. Boa tarde. Alguém ligou para o meu irmão, e o meu irmão foi na minha casa me falar, né? Ligaram para ele na hora do acidente, mas ele só foi me falar umas 2h30, mais ou menos, porque ele esperava, né, outras ligações para saber como estava. Aí, 2h30, ele falou, e a gente foi para Aracruz, né, lá no hospital onde ele foi levado, o Hospital São Camilo. Mas quando nós chegamos lá, ele já tinha falecido já. E, dona Edileuza, como é que o Clóvis era no dia a dia, como marido, como pai? Como que ele era no dia a dia dele? O Clóvis era um cara bom, trabalhador, resolvia qualquer coisa, assim. Qualquer dificuldade que eu tivesse, eu podia ficar tranquila, porque eu sabia que ele resolvia tudo. Eu tinha certeza que ele resolvia. E pai, assim, era uma pessoa assim, um pouco fechada, né? Ele brincava e tudo, mas ele era mais na dele. Mas era tranquilo, bem ligado com as crianças, né? Com os filhos. Era muito... Todos os serviços assim, na casa que a gente trabalhava, fazia em casa, né? Sempre que ele tinha alguma coisa para resolver em casa, para fazer, fazia junto com meu filho, serviço de pedreiro, serviço de eletricista, tudo, ele fazia tudo. Então era uma pessoa assim que, entendeu, estava sempre ali, a família estava sempre junta fazendo as coisas. A senhora comentou que ele trabalhava muito, né? Sempre gostava de trabalhar muito. Há quanto tempo ele trabalhava nessa área portuária? Muito, o Clóvis está no Porto desde 91, ele está no Porto. E era coisa que ele gostava de fazer, às vezes tinha período assim que... os navios ficavam mais escassos, né? Diminuía o trabalho, ele ficava agoniado, esperando melhorar para... A vida dele era trabalhar. Ele sempre falava assim, que eu gosto de trabalhar, eu não gosto de ficar à toa. A diversão dele era trabalho. E ele falava de alguns riscos que envolviam esse trabalho que ele prestava no porto? Não, risco lá sempre tem, porque já teve inúmeros acidentes, né? Ele presenciou vários, até mortes de amigos dele lá no porto. Mas sempre assim, acidentes com máquinas, né? Alguém cai de cima de alguma coisa, mas com esse negócio de gás aí, foi a primeira vez que aconteceu. Nunca falou disso, nunca. Pegou todo mundo de surpresa, né? Todo mundo de surpresa, é isso mesmo. Dona Edileuza, muito obrigado por suas palavras, né? Nós acompanhamos agora ao vivo, agradecemos muito por Dona Edileuza. Ela é esposa do Clóvis Lira da Silva, de 56 anos, um dos 3 portuários mortos no incidente que ocorreu, né, com gás, né, que está sendo investigado lá num navio no porto em Aracruz, no norte do estado, na tarde de ontem. Ingrid Jorge, a gente continua acompanhando esse caso aqui. Mais detalhes, mais informações no TN2, que começa a partir das 7h20 da noite. Ingrid Jorge, volto com vocês. Valeu, Luciano, obrigado. E já ofertas de emprego. O TN fala ainda de emagrecimento depois dos 40 anos. Nosso metabolismo fica mais lento e como perder peso? Pois é, tem jeito, claro que tem, amigos. Você vai ver rapidinho, agora 12h31. E um acidente aconteceu agora há pouco na BR-101, na Serra. O motorista de um Transcol perdeu o controle e invadiu o ponto de ônibus. O para-brisas do veículo ficou completamente destruído. Chovia na hora da batida, que aconteceu na altura do bairro Central Carapina. Nós recebemos a informação de que um homem teria se ferido e o SAMU presta socorro no local. É quarta, tem emprego e a nossa torcida para você conquistar uma vaga. São chances para analista administrativo, subgerente de loja, assessor da diretoria, analista de RH, motorista, atendente de loja, vendedor, engenheiro e gerente de clínica médica. Cadastro no site rhopen.com.br. Ainda bem que você não chegou lá ainda, né? Cheguei. Chegou? Pois é, não depois... fala pra ninguém, não. Tá? Fica só entre a gente, tá? Depois dos 40, emagrecer é uma luta daquelas. O metabolismo diminui e aí, eliminar os quilos a mais é um desafio e tanto. Ai, não parece, né? Mas há solução, tá? Descubra agora os pilares da boa saúde. E o que adaptar na alimentação para ficar em dia com o corpo e também com a saúde?
A ideia para criar uma linha de bolos saudáveis surgiu na vida da Maristela a partir da mudança de hábito alimentar adotada por ela. Aos 49 anos, após chegar a quase 100 quilos e entrar em depressão, Maristela se viu diante de um grande desafio: emagrecer após os 40 e recuperar a autoestima. Não tinha ânimo para sair. Aí, e também não atacava a geladeira. Eu não era de comer, mas era de ficar deitado na cama. Eu passava na cama 24 horas, mas não dormia. Após os 40, a queda na taxa metabólica faz com que o metabolismo apresente lentidão, dificultando a perda de peso e a manutenção da massa óssea e muscular. A boa notícia é que tudo na vida é adaptação. A gente consegue fazer uma alimentação que propicia uma reprogramação metabólica. Com pequenos ajustes, coisas que ela come no dia a dia mesmo, ela vai fazer com que o corpo comece a queimar gordura. Então, em vez de queimar glicose, que é o modo que 90% das pessoas vivem, ele começa a queimar gordura e ela tem um ganho não só de estética, que vai emagrecer bem, vai ficar bem, mas ela sente mais energia. A gordura é uma energia eficiente. Nessa adaptação, ter consciência alimentar é essencial. Alguns alimentos precisam desaparecer da rotina e outros inseridos no dia a dia. Os verdadeiros vilões são açúcar, massas, carboidratos refinados, tipo pão, bolo, todo tipo de pasta. Aquilo que traz pouco nutriente, traz muita energia. Sobra energia, vira gordura. O que a gente deve agregar? Sem medo de comer carnes saudáveis, proteínas boas que vão ajudar na composição corporal, gorduras boas, por exemplo, o ômega 3 é sempre bom suplementar, os peixes trazem gorduras excelentes, as oleaginosas, castanhas são muito boas e a gente acaba ficando com medo de usar, por exemplo, os ovos, manteiga no ovo. É muito melhor você comer um ovo com manteiga do que você comer um pão de manhã. O pão não vai te trazer nada de nutrientes, vai te entupir de carboidrato e o ovo com manteiga vai te sustentar até 2 horas da tarde. Primeiro passo para a mudança, querer. Segundo passo, agir. E mais alguns pontos precisam de adequação. Os pilares da boa saúde seriam alimentação, atividade física, sono e hidratação. Vigia, faz o seu melhor. Cara, ninguém é a super mulher, mas faça o seu melhor nesses 4 que com certeza você vai colher bons frutos. Hoje, 24 quilos mais magra, Maristela comercializa os bolos saudáveis ajudando outras pessoas que estão na mesma luta contra o peso. E quando ela chegar no objetivo que traçou, ela quer ir além da mudança no corpo. Seria 75 quilos e eu ia cortar meu cabelo, fazer um corte radical. Isso aí, você vai conseguir, Maristela. Basta foco e dedicação, porque você já está no caminho. E claro, queremos ver o seu novo visual depois, tá bom? Bairros ganham clínicas populares com consultas a partir de R$ 60. É um dos destaques do jornal A Tribuna desta quarta-feira, dia 25 de julho. Aqui na foto principal, tatuados liberados para entrar na PM e bombeiros. Ceturb rejeita usar a rodoviária de Vila Velha como terminal. Vazamento de gás mata 3 dentro de navio em Aracruz. Consumidor se anima e 20 mil lojas fazem promoção. Vale vai criar 1.000 empregos no estado para reduzir o pó preto. E ainda é manchete no jornal A Tribuna desta quarta-feira. No AT2, vovô galã enlouquece as mulheres. Vitinho já é do Flamengo. E no caderno especial de imóveis, novos apartamentos decorados. Voltamos já já com as imagens que os amigos deixaram marcadas na edição de hoje. Sai daí não, é agora 12h38. A edição de hoje mostrou grave acidente em navio de celulose em Aracruz. 3 trabalhadores morreram. É lamentável, né? E a gente deseja força e fé para as famílias. E hoje foi também mais um dia de TN recheado de participações dos nossos amigos. Uma alegria dar voz às comunidades capixabas, mostrar os bairros onde os moradores são privados de qualidade de vida, comunidades onde o povo se une e muda realidades.
O TN de hoje tem a cara do nosso público, uma gente de verdade que batalha, não se cala e divide os problemas do dia a dia com quem pode dar voz a você. E para encerrar essa parceria de sucesso, ficamos com as imagens do seu Carlinhos e o ganso Gogó, uma amizade linda que desperta até ciúme da mulher do seu Carlinhos, a dona Hilda. As imagens foram enviadas pela Lúcia Guerra, filha do seu Carlinhos e amiga do TN. Obrigada, Lúcia. Obrigada por ser essa pessoa super alto astral. Nossa parceria está mais que fortalecida. E você que ainda não entrou no time do TN, se apresse, amigo. Venha pra gente que você terá voz sempre. Anote aí o número do nosso WhatsApp. 99792-2530. 99792-2530. Tamo junto, viu? Muito obrigada pelo carinho e amanhã a gente está de volta. E eu te espero logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição, às 7h20. E agora tem ela, Débora Moraes e o Ronda Geral. Chega chegando, Débora.